Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos em dias muito difíceis. Satanás está a enganar o mundo inteiro. E o mundo inteiro está sendo governado por pessoas incompetentes e corruptas. Como nós desejamos o dia em que Jesus Cristo venha reinar para trazer paz a esta terra. Sabemos que, é o que vamos ver, que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos venham a ser salvos. Mas, entretanto, vivemos num mundo em que o Deus deste século, o Deus deste mundo, está iludindo o mundo inteiro, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Satanás está a cegar as pessoas que não praticam o que Deus diz para fazermos. Isto é os incrédulos, isto é os que não praticam, não acreditam no que Deus diz e por isso não fazem o que Deus diz, não obedecem aos 10 mandamentos de Deus. Porquê? Para que a glória de Deus não venha a resplandecer em nós. Isto é uma luz, esta beleza deste Evangelho, desta boa nova, de que a glória de Deus vai estar em nós. Sim, diz aqui o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, se Cristo é a imagem de Deus, por isso então é a glória de Deus. E por isso nós vamos ter, no mundo do futuro, no novo céu e na nova terra, vamos ter a glória de Deus. Vamos ser glorificados, irmãos. Ora, isso não quer dizer que vamos ter a mesma, digamos assim, quantidade de glória que Deus tem, porque o próprio Jesus Cristo disse que o Pai é maior que Ele. E Jesus Cristo vai ser maior que nós. Está claro. Mas vamos ter esse mesmo tipo de glória dessa família, da família de Deus. Vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso, irmãos, Satanás está a esconder de nós esta fantástica esperança. Por isso é que lemos, irmãos, em Romanos, capítulo 5, versículo 1, dizendo que, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos a oportunidade de sermos justificados pela fé, tal como Abraão foi justificado pela fé, como lemos em Romanos capítulo 4. Em Romanos capítulo 4 demonstra que Abraão foi justificado pela fé. Vocês leem isso no versículo 3 de Romanos 4, que diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é que isso quer dizer? Vocês vejam a história em Gênesis e veem que Abraão acreditou em Deus, obedeceu à voz de Deus, e quando Deus disse a ele, sai da casa dos teus pais, quando ele tinha 75 anos, como lemos em Gênesis capítulo 12, ele saiu, sem duvidar. E mais tarde lemos que quando Deus disse a Abraão, olha, os teus descendentes vai ser desta tua família, de tu e de Sara, ele acreditou, não teve dúvidas. E por isso vemos que, então, isso foi imputado a ele como justiça. Antes de ser circunciso, irmãos. Antes de ser circunciso. E por isso, para com Deus não há acessão de pessoas, não há discriminação, tal como ele fez a Abraão, vai fazer a nós. Judeus ou gentios. Porque essa promessa a Abraão foi antes dele ser circunciso. E por isso, essa promessa é feita a nós todos. Primeiro aos judeus, mas depois aos gentios, a todos. Sim, há uma sequência, uma prioridade, mas é para todos. E por isso vemos então que Abraão
foi perdoado pela fé. E por isso foi-lhe, como diz aqui, imputado, essa fé lhe foi imputada como justiça. E depois diz aqui, no versículo 7 de Romanos 4, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, isto é, essa fé é a eles, a nós, imputadas por justiça. Na condição que fazemos e obedecemos à voz de Deus. Como lemos em Gênesis versículo 26, que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu os mandamentos de Deus também. Mas ouvir a voz de Deus também é extremamente importante. E por isso é que diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Isto é, feitos justos perante Deus pela fé. Porque acreditamos, isto é, fazemos o que Ele diz para nós fazermos. Você já pensou em situações em que você, por exemplo, precisa ter fé e fazer algo que demonstre essa fé? Sim. Por exemplo, quando Deus diz a você, precisamos guardar o sábado, e você diz, é impossível, porque aqui neste país é muito difícil. Irmãos, temos que ter e acreditar em Deus e fazer o que Ele diz em fé. E temos que estar a trabalhar, e orar, e jejuar, e pedir a Deus para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne, as dúvidas, e fazer a vontade do Pai. E por isso é que diz no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, tendo sido depois justificados pela fé. Isto é, os nossos pecados são perdoados pelo ato de estarmos a seguir a voz do Pai. E por isso temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Morreu por nós e ressuscitou, e por isso, tendo provado que o sacrifício dele nos perdoa, porque deu a vida dele por nós. Deu o seu sangue, deu a sua vida, e é comprovado pelo facto de que ele ressuscitou. E depois, continuando a ler, em Romanos capítulo 5, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, pelo Senhor Jesus Cristo, que fez isto por nós, por Ele, pelo qual também temos entrada por esta fé, por esta ação de acreditarmos na voz do Pai e fazermos a vontade do Pai, como lemos, por exemplo, em Mateus 7, versículo 21, temos que fazer a vontade do Pai, e depois diz, temos entrada a esta graça. Que graça é esta? De estarmos justificados, os pecados estarem perdoados. E por isso estamos firmes, e porque, mantendo-nos firmes, diz assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos esta esperança e estamos encorajados e esperançosos por esta glória de Deus. E por isso, irmãos, temos acesso a esta graça na esperança da glória de Deus. E por isso, irmãos, continuando a ler aqui em Romanos capítulo 5, por isso, e não somente isso, como diz no versículo 3, também nos gloriamos nas tribulações. Também entendemos que precisamos de passar por provações, por testes, por dificuldades, para demonstrar a Deus que temos confiança e fé nele. Temos que passar esses testes, sabendo que estes testes, estas provações, estas tribulações, produzem paciência. Esperar pacientemente pela recompensa. Agarrarmos-nos
a esta esperança com toda a força e não abrir mão, mas mantermos-nos fiéis até ao fim, obedecendo a Deus em confiança, em fé, até ao fim. Isto produz paciência. E esta paciência produz experiência. Esta experiência é o caráter, a qualidade de sermos pessoas. O caráter de Deus é uma experiência, o caráter bem provado. E este caráter de Deus produz ainda mais esperança. Ainda mais esperança. E esta esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. O que é o amor de Deus? É o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus. É a mente de Deus. É as capacidades mentais e as atitudes, a maneira de ver as coisas como Deus vê. Nós temos, digamos assim de outra maneira, o DNA espiritual de Deus em nós. A mentalidade de Deus. A mente de Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, sim, quando nós éramos pecadores, morreu a seu tempo por todos os pecadores, pelos ímpios. Porque, versículo 7, apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós enquanto nós éramos pecadores. Versículo 9, logo, muito mais agora, irmãos, tendo sido justificados pelo seu sangue, porque Jesus Cristo fez por nós, morreu por nós, deu a sua vida por nós, seremos salvos, ou digamos, seremos por ele salvos da ira. O dia virá que vai haver uma ira de Deus nesta terra. Irmãos, deixem-nos dizer bem claramente que falta muito pouco tempo, talvez só alguns anos, para as coisas explodirem neste planeta, em todas as terras, em todas as cidades, em todas as nações. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, isto é, fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados com Deus, fomos reconciliados com Deus, os nossos pecados foram perdoados perante Deus. Como? Pelo que Jesus Cristo fez, dando o seu sangue, morrendo, mas não foi só morrendo, é que ele ressuscitou. E por isso, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. E não somente isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus porque o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, seremos salvos pela vida de Cristo. Futuro, seremos salvos no futuro. Isto quer dizer, irmãos, que somos justificados agora, mas ainda não estamos salvos. Porque nos temos que manter fiéis e obedecer a Deus através ou durante o período destas tribulações e provações e período de ser paciente e agarrar a isto sem desistir, sem sair deste caminho. Porque muitas pessoas, estou cansado disto, é muito difícil e desistem. Irmãos, temos que perseverar até ao fim. E ao fim, ou é a sua morte, ou a vinda de Cristo, ou seja, que decisão Deus decida para você. Mas o fim é, basicamente, quando você morrer, ou quando Cristo vier. E por isso, temos de ser fiéis até ao fim. E esta paciência, ser pacientes até ao fim, produz experiência, produz caráter. Produz o caráter de Deus, o caráter justo de Deus na nossa vida. E por isso seremos salvos, como diz, pela sua vida, pela vida de Cristo. Mas, irmãos, como é que seremos salvos pela vida de Cristo? Como é que seremos salvos pela vida
de Cristo. Sim, vocês podem ver em Romanos capítulo 6 que isto é simbolizado pelo batismo, em que o velho homem morre debaixo da sepultura aquática. Porquê? Porque, primeiro, acredita em Deus e, segundo, se arrependeu. Isto é, está pronto, comprometido a mudar a sua maneira de viver. E depois é batizado, que é, faz uma promessa, assina um contrato espiritual através do batismo. Faz esta nova aliança, este novo contrato, esta nova promessa, este veto perante Deus, que vou ser fiel e obedecer a Deus para sempre, eternamente. Não só até ao fim desta vida, mas para sempre. Isso é o que o batismo simboliza, irmãos. É um veto. Irmãos, tenham cuidado. Eu conheço irmãos que fizeram este veto e depois largaram do caminho. Isso é muito, muito perigoso, irmãos. Porque não se brinca com Deus. Se você faz uma promessa a Deus e depois vai renegar nessa promessa, lembre-se, não está a fazer uma promessa a uma pessoa, a um homem. Está a fazer uma promessa a Deus perante testemunhas, como, por exemplo, o ministro de Deus que fez o batismo a você. E por isso não renega a promessa. Isso é perigoso. Mas esse batismo, como lê aqui em Romanos capítulo 6, que diz que não quer dizer que vamos permanecer no pecado, que você lê aqui no versículo 1 de Romanos 6, vamos permanecer agora no pecado para que haja mais graça. Não, ridículo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, isto é, que nós decidimos parar de pecar, isto é, estar mortos, parar de pecar, é estar mortos para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? E por isso é que depois explica, somos batizados para dentro do corpo espiritual de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, somos batizados por isso na sua morte. Isto é, o velho homem morre. E depois somos ressuscitados, saímos da água como um comprometido no homem, um novo homem. Esse é o que saímos. Por isso diz, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Depois do batismo, fizemos um compromisso que vamos viver como um novo homem, uma nova mulher, em novidade de vida. Porque se somos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. E por isso viremos a ser glorificados como ele é glorificado. Mas simplesmente o batismo é um compromisso agora que temos que fazer, cumprir esse compromisso, passando por tribulações e dificuldades e ganhando, tendo paciência até ao fim e ganhando experiência, desenvolvendo o caráter e tendo esta esperança contínua até ao fim. E por isso temos o Espírito de Deus em nós. Por isso Jesus Cristo nos salva pela sua vida. Porquê? Por dois pontos importantes. Primeiro é que ele é o nosso advogado de defesa. Ele está à direita de Deus. E quando Satanás nos acusa, Apocalipse 12, versículo 9, ele é o acusador dos irmãos, ele nos acusa, e justamente, digamos assim, porque nós pecamos de vez em quando. Nós de vez em quando dizemos uma coisa que não devíamos ter dito. Então, você e eu vamos aos nossos joelhos e oramos e pedimos a Deus por perdão. E Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, nos perdoa. Isso é o que lemos em Hebreus capítulo 10,
que diz que nós nos aproximamos do trono de Deus num novo e vivo caminho, sendo perdoados pelo sangue de Cristo e passando para lá do véu, pelo corpo de Cristo, pelo que Cristo fez para nós. Irmãos, temos que viver uma vida nova. Por isso somos salvos pela vida de Jesus Cristo, como eu disse, por duas razões. Primeira, é porque Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, está a intervir e a nos defender perante as acusações de Satanás. Segundo, é que Jesus Cristo, que foi ao céu, depois de chegar ao céu, no dia de Pentecostes, nos enviou o Espírito Santo de Deus, que é a ajuda de Deus para nos ajudar a nós vencermos as fraquezas da carne. E por isso é que Paulo, em Romanos 7, está a dizer, eu tenho fraquezas da carne, e ele diz, em Romanos 7, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Vejo nos meus membros, na minha carne, uma lei da natureza humana que está a batalhar com a lei do meu entendimento, porque eu estou a entender a verdade de Deus e tenho que vencer esta fraqueza da carne, mas há uma guerra. E se você tem o Espírito de Deus, ou Deus pelo menos está a trabalhar com você, você vai estar nesta guerra, a tentar fazer o que Deus quer, mas o corpo físico está a puxar você para as coisas da carne. E por isso Paulo diz em Romanos 7, versículo 24, miserável homem que eu sou. Paulo, como o apóstolo de Jesus Cristo há várias dezenas de anos, quando ele escreveu isto, ele disse, miserável homem que eu sou. Se Paulo viu que ele tinha estas fraquezas da carne, quanto mais você e eu. E por isso Paulo pergunta, quem me livrará deste corpo meu que eu tenho, desta morte? Eu disse, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que nos vai livrar. Mas depois diz assim, portanto, no capítulo 8, versículo 1, portanto, por causa disso, agora não estamos condenados. Porquê? Porque não estamos a andar segundo estas paixões da carne, mas segundo o Espírito. Estamos a esforçar, a lutar. Sim, às vezes falhamos, às vezes enfraquecemos e falhamos e caímos, mas estamos a lutar. Temos estas provações, estas tribulações, e por isso temos esta paciência a agarrar isto e manter fiéis até ao fim, desenvolvendo esta experiência, o caráter de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Portanto, o que era impossível fazer praticamente sem o Espírito de Deus, é impossível a lei nos perdoar, a lei não nos perdoa, a lei simplesmente mostra o que é pecado, mas o Espírito Santo, a ajuda de Deus, nos ajuda e Jesus Cristo, como o nosso sumo sacerdote, nos perdoa. E por isso são estes dois trabalhando em conjunto, estas duas ajudas. Uma é a ajuda do poder de Deus, da mente de Deus em nós, e a outra é a ajuda do sumo sacerdote a intervir por nós quando somos acusados e a ser perdoados perante o Pai. E por isso diz, dessa maneira, versículo 4, Romanos capítulo 8, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos a esforçar para andar de acordo com as instruções do Espírito. E por isso é que diz, versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus. Quando você permite que estas inclinações ou estas maneira que a sua carne está a puxar você permite isso, então você se torna um inimigo de Deus. Porque estas paixões da carne, esta inclinação da carne, como diz no versículo 7, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, versículo 8, se você está a viver na carne, está a seguir estas inclinações da carne, não pode agradar a Deus. Não está a seguir a voz do Pai. Não está a atuar em fé. Então esses pecados não
não são perdoados. Essa fé não é imputada, porque não tem fé, não está a acreditar, não está a fazer a vontade do Pai. Mas vocês, versículo 9, porém, vocês, é o que eu espero, vocês estão a ouvir isto, vocês não estão na carne. Não estão a seguir essas inclinações da natureza humana, da carnalidade, do mundão. Mas você está a seguir essas subconsciência de como o Espírito de Deus toca na sua consciência, na sua subconsciência e diz, não faças isso, não digas isso, não digas dessa maneira. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado, não penses de uma maneira vingativa ou coisa assim. Por isso, é que diz assim, se o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito de Deus, mesmo que não esteja ainda a habitar dentro de vocês, mas esteja a trabalhar com vocês, você vai se esforçar para não fazer isso. Por isso, nós somos salvos pela vida de Cristo, pelo que Cristo faz por nós, como nosso sumo sacerdote, e que Ele nos manda o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus procede do Pai, mas vem para nós através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo de Deus. E por isso, irmãos, como diz no versículo 23, nós temos as primícias do Espírito. Entendemos? Nós temos as primícias do Espírito. Nós temos somos os primeiros que recebemos o Espírito Santo. Não é que já somos as primícias, mas temos as primícias. O dia de Pentecostes representa nós recebermos o Espírito Santo e temos as primícias do Espírito. E por isso também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a filiação, isto é, saber, a redenção do nosso corpo. Esperamos no futuro, quando? À vinda de Cristo, à sétima trombeta, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. É nesta esperança que nós seremos salvos e é como se já tivesse acontecido para com Deus. Se nos mantermos fiéis até ao fim, fomos salvos. Por isso é que diz no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Por isso o Espírito nos ajuda, irmãos. É o amor de Deus em nós. Nos ajuda a vencer estas fraquezas da carne. É a intervenção do Espírito. E por isso, irmãos, isto é um mistério maravilhoso. O amor de Deus é tão grande para conosco que quer que nós vençamos e nos dá ajuda, desde que nós façamos a nossa parte. Sim, temos que fazer a nossa parte. Sim, temos que nos esforçar. Sim, temos que passar por provações. Temos que ter paciência e ser fiéis até ao fim. Sim, temos que desenvolver o caráter de Deus. Precisamos dessa esperança. E por isso, irmãos, este amor de Deus é tão grande. É tão grande. Por isso é que Paulo, ao fim de Romanos capítulo 8, versículo 38, diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, seja que anjos ou poderes espirituais bons e maus, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. O amor de Deus para conosco é permanente. Deus nunca muda. Ele nos ama
Ele ama você, perdoou você enquanto era pecador e quer que você vença. Dá a você a ajuda do seu espírito. E agora, não desista. Não faça uma blasfémia contra o Espírito de Deus. Isto é, não rejeite o Espírito de Deus e deite fora este poder de Deus. Mas mantenha-se fiel até ao fim. E por isso, irmãos, Deus quer nos salvar a todos. Depois Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, demonstra como Deus fez uma promessa aos israelitas, mas eles foram desobedientes. Mas, mesmo assim, tendo sido desobedientes, Deus não os deitou fora, digamos assim. Não os deitou fora. Vocês leem no capítulo 11 de Romanos, leem que não podemos ter esta falta de crença, porque Deus, através de Paulo, nos demonstra aqui um grande segredo, um grande mistério. Isso está em Romanos 11, versículo 25. Diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Não estejam ignorantes deste grande mistério. Que o endurecimento para os israelitas, eles não acreditaram, veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios esteja entrado. Até o dia dos gentios terminar, até a vinda de Cristo. E depois, leia no versículo 26. Assim, todo Israel será salvo. Quer dizer que Deus vai, no mundo da manhã, no milénio, trazer de volta os israelitas para a terra prometida e vai trabalhar com eles, mas, como vemos, também vai trabalhar com os gentios, para o judeu primeiro e depois para os gentios. Deus não tem exceção de pessoas. Isto é, olha, Deus não vai salvar todo Israel, mas vai desperdiçar os gentios. Não. Vai primeiro salvar todo Israel e depois vai salvar todas as outras nações. Mas para o judeu primeiro e depois para os gentios e depois para o grego. Irmãos, para todos. Por isso é que ele diz que de Sião virá um libertador, isto é, Jesus Cristo virá e depois diz, vai perdoar Jacó todas as impiedades, é o que diz no versículo 26. E depois diz, no versículo 27 de Romanos 11, esta será a minha aliança com eles, isto é, com os israelitas, quando eu tirar os seus pecados no mundo da manhã. Mas também aqueles que morreram, Deus vai dar a eles a oportunidade que nunca tiveram. Sim, vai ser a segunda vida física deles, na segunda ressurreição depois do milénio, mas nunca sabiam a verdade. E esses todos, é por isso é que diz, todo Israel será salvo. Versículo 26, Romanos 11. Todo Israel será salvo, incluindo aqueles que morreram no deserto durante esses 40 anos, quando saíram do Egito, antes de entrarem na terra prometida, porque não souberam a verdade, o coração deles estava endurecido. E por isso, irmãos, diz assim no versículo 30 de Romanos 11, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, sim, vocês os cristãos que foram desobedientes e que foram chamados, vocês poucos, mas Deus não está só a fazer a vocês, vai fazer ao mundo todo ao seu próprio tempo, como lemos aqui, quando houver a plenitude dos gentios entrado, isto é, a vinda de Cristo. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Versículo 32,
Romanos 11. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Para com todos usar de misericórdia. Vocês estão a entender a inteligência e a sabedoria de Deus? Que ao fim disto tudo, Ele tem um grande plano para salvar toda a humanidade. Exceto, está claro, aqueles que vão rejeitar a Deus, que vão blasfemiar a ajuda de Deus, que Deus nos dá aqui, este é o Espírito Santo, que vão rejeitar a ajuda da mente de Deus, do poder de Deus, deitam isso fora. Isso é aqueles que não se querem arrepender. Está claro, esses então não querem, mas o amor de Deus para com todos nós é permanente. Ele deseja que todos se arrependam. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. E Ele está a fazer tudo quanto possível para todos chegarem ao arrependimento. Até na segunda ressurreição, aqueles que nunca tiveram uma chance, por exemplo, criancinhas que nunca tiveram uma chance, pessoas de outras regiões que nunca entenderam o verdadeiro Cristo, vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram. E vão dar graças a Deus pela misericórdia dele. Como lemos em versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão indescrutíveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Sim, as pessoas não entendem isso hoje. Ou quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu conselho a Deus para fazer deste modo? Não. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quem lhe deu esta ideia a Deus para receber uma recompensa desta grande ideia? Não. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Irmãos, Deus tem um grande plano para você. Deus está a dar a você uma oportunidade única porque Deus decidiu começar a trabalhar deste modo com você. Os outros terão a sua oportunidade mais tarde. Mas agora que você tem esta benção de conhecer isto e de obedecer e praticar, Deus está a preparar a você para reinar com Jesus Cristo no mundo da manhã, no milénio, na terra e pela eternidade fora, no novo céu e na nova terra. Por favor, irmão, irmã, irmãos, não desperdice esta grande glória que está preparada para você. Satanás quer que você não entenda, para que você deite isto fora. Não deixe Satanás iludir a você. Mantenha-se fiel até ao fim. Irmãos, vai haver grandíssimas provações que vai necessitar que você tenha grande fé. Tenha grande fé nas promessas de Deus. Não vai haver nada que você possa fazer fisicamente para proteger você. Vai ser pura e simplesmente por causa da sua fé. Mantenha-se fiel até ao fim, por amor de Deus, irmãos. Não desistem. Tenham bem claro nas vossas mentes, nas nossas mentes, esta esperança da glória de Deus que Deus quer dar a você e a mim. Que Deus ajude você a entender este grande plano de salvação, este mistério do Evangelho, porque assim todo Israel será salvo e todo o mundo será salvo, se você não desistir. Por favor, por amor de Deus, não desista. Obrigado por ser fiel a Jesus Cristo. Amém.